Boa noite. Vamos continuar então nosso estudo do Evangelho de Mateus. Hoje nós estamos fechando mais um ciclo, né? Então vamos recapitular? Nunca é demais, né? O pessoal que está vindo a primeira vez, que não vem há um certo tempo. Então existe um grande bloco de estudo dentro do Evangelho de Mateus, que é em torno da questão da missão, do compromisso espiritual com Cristo. Dentro desse grande bloco de entendimento, esse bloco didático, né, inserido bem no meio do Evangelho de Mateus, tem algumas passagens sequenciadas que nós vimos recentemente, que vão alinhavando, bordando o tecido da obra. A gente viu primeiro a questão dos discípulos, os conceitos, os paradigmas que estão ali embutidos, né, inseridos discretamente e engenhosamente dentro do nome de cada discípulo. E através desse bordado bonito que o evangelista e os adensadores formaram, a gente conseguiu entender o que é ser discípulo de Jesus. Na sequência disso, vieram muitos versículos formando uma perícopa, uma passagem, que o tradutor que a gente prioriza aqui, que é o Haroldo Dutra Dias, intitulou como perseguições. E ali vimos várias orientações de Jesus para os discípulos, para os companheiros do colégio apostólico, e isso se estende a todos nós, acerca de como nos comportarmos, de como proceder de forma digna, heróica, virtuosa, em meio a um ambiente hostil ao Evangelho. Viu, Cid? Então a gente viu uma sequência de versículos sobre a questão das perseguições. Recentemente, e esse foi a última passagem que nós analisamos, encerramos ela hoje com o versículo que vamos estudar, nós vimos a questão das divisões. Começou lá com eu não vim trazer a paz, mas a espada ou a guerra, né? Então nós vimos uma sequência de versículos em que Jesus fala, olha, e esse ambiente hostil de perseguição aos discípulos, inevitavelmente, vai criar circunstâncias em que haverá uma cisão, uma secessão, uma separação natural e espontânea entre aquele que se simpatiza pelo menos com a causa do Evangelho, para não dizer o discípulo propriamente dito, que é aquele que abraça a causa do Evangelho, e aquele que é, na melhor das hipóteses, indiferente ao Evangelho, e aquele que se constitui, se dedica ao esforço de combater o Evangelho. Então haverá uma separação natural. Certo? Essa é a divisão, né? Essa é a divisão. Nós vimos que Jesus alertou, inclusive, o ambiente em que esse processo de divisão, de separação, seria mais doloroso para o discípulo. Vocês se lembram onde? A família, no ambiente familiar. Tá certo? Ficamos 2 semanas, as 2 últimas semanas, estudando só um único conceito, que é o conceito fundamental da passagem de Jesus, da grande mensagem que foi a vida de Jesus entre os homens, a vida física de Jesus, que foi o conceito cruz. Estudamos 2 semanas sobre cruz, não foi? E hoje nós fechamos a questão das divisões com esse versículo aqui. Mateus, capítulo 10, versículo 39. Aquele que tiver encontrado a sua vida, a perderá. E aquele que tiver perdido a sua vida por minha causa, a encontrará. Vamos repetir? Aquele que tiver encontrado a sua vida, a perderá. E aquele que tiver perdido a sua vida por minha causa, a encontrará. Esse é o versículo de hoje. É um versículo muito conhecido, né? Um versículo famoso,
está entre os mais famosos do Novo Testamento. E pode parecer que não, gente, mas ele está dentro de um apanhado de falas de Jesus, porque Jesus não deixou nada escrito, né? Dentro de um apanhado de falas de Jesus, de discursos de Jesus, que, grosso modo, a tradição rabínica chamava de machal, no plural, né? Os mechalim. Machal. Oi, Cid. Isso aí é como aquela passagem assim. Se eu fosse um homem de bem, teria morrido. É isso mesmo, Cid. Olha só. Olha, dentro de todo o discurso de Jesus, as parábolas, sabe as historinhas que Jesus constrói, maravilhosas, cada uma mais impressionante que a outra. Aquelas piadas, pode parecer que não, mas Jesus fez muita piada. Ele disse muita coisa que causou humor, que causou riso na plateia. E isso aqui que nós estamos estudando hoje entra dentro do rol dos enigmas, das charadas. Ele fazia muito isso. Poemas enigmáticos que ele jogava assim no ar para que as pessoas meditassem, refletissem com vagar, com morosidade. Isso tudo, gente, forma o que a tradição rabínica chamava de machal, uma palavra hebraica que, grosso modo, seria parábolas. Então, parábola ou machal são as histórias, anedotas, charadas, enigmas que Jesus ofertava para a multidão e para os discípulos. Exatamente. A Adriana está mencionando aqui no vídeo. Não se conhece pedagogia melhor do que essa. O bom professor é aquele que conta uma historinha, que faz o aluno rir, às vezes, uma piada, propõe um enigma, uma charada. Isso prende a atenção e, ao mesmo tempo, fixa o ensinamento. Não é assim? Hoje nós temos uma charada, um enigma, um dito enigmático de Jesus, um provérbio enigmático de Jesus. E não é fácil. Para começo de conversa, já não era muito fácil, era algo a ser refletido. Às vezes Jesus deixava a multidão ir para casa e na intimidade com os discípulos ele explicava, ele dava essa colher de chá. Ele decifrava para os discípulos, na intimidade. Às vezes nem eram para todos os discípulos. Quer ver uma situação? Quando ele solta assim para o Nicodemos, né? Que é aquele que não nascer pela água, né? Isso deixa o Nicodemos zonzo, aturdido, né? Aí lá no livro Boa Nova, a lição de Nicodemos, né, Carlos? Jesus espera o Nicodemos ir embora e fala, ó, ele não entendeu o que eu vou explicar para vocês, mas o que eu quis dizer, aí ele explica para os discípulos. Então hoje nós temos uma charada assim. Uma dica que eu vou dar sobre esse versículo. Então vamos começar a trabalhar com ele. A nossa tendência é se debruçar sobre o encontrar, perder, encontrado, perdido, não é? A gente vai nesses verbos. Só que esses verbos, eles aparecem ali de forma jocosa, né? É uma brincadeira linguística que Jesus faz, um jogo linguístico que ele faz, que se você tentar penetrar o versículo por aí, você vai se perdendo no labirinto de palavras. Entendeu, dona Tatiana? Você vai se perder ali e dificilmente vai sair dali. A dica é usar um portal de acesso. Hoje em dia está na moda essa palavra portal, né? Você entra no portal lá da Globo e ali você tem vários sites agregados, né? Esse versículo ele tem um portal principal que vai jogar a gente para uma série de conceitos que estão ali escondidinhos dentro do versículo. Sabe qual que é a palavra que nos possibilita esse acesso à intimidade desse versículo? Vou deixar vocês chutarem. Hã? Vida. Jesus fez uma coisa muito legal, que é o seguinte. Presta atenção, Sidão. Vida, segundo a nossa perspectiva,
não é vida segundo a perspectiva de Jesus. Mas ele situou a palavra ali, no meio do versículo, de maneira que ela pode ser percebida tanto segundo o nosso olhar, quanto segundo o olhar dele. E vocês só vão constatar isso no final da reunião de hoje. Então, a principal coisa que nós faremos hoje é deixar nossa lente de lado, o nosso olhar de lado, a nossa perspectiva no cantinho, viu, Tonzinho? E vamos nos esforçar com o coração e a mente para perceber como Jesus e as esferas superiores entendiam o conceito de vida. Aí na hora que a gente assimilar essa percepção dele, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos reler o versículo no final da reunião e vamos poder decifrar esse enigma, essa charada. Então não fica quebrando a cabeça por enquanto com encontrar, perder. Não fica sofrendo com isso por enquanto não. Primeiro, vamos tentar entender qual que era a perspectiva que Jesus tinha sobre um objeto de análise. Vida. Você não achou, né, vozinha, que Jesus entendia vida como você entende? Como eu entendo, como a Juju entende. Claro que não. Vida, para ele, é outra coisa. É outra história. Nós temos que penetrar esse castelo, esse palácio luminoso, que é a percepção, a perspectiva que Jesus tinha sobre o fenômeno da vida. Até aí está tudo bem? Bom, como eu disse para vocês que existe o nosso olhar, existe o olhar de Jesus, então nós temos 2 pontos de vista. Na obra básica, a espiritualidade junto com Allan Kardec criaram uma alegoria muito bonita, uma parábola, um machal, sobre essa questão do ponto de vista, que é o seguinte: quem vocês acham que tem uma visão mais ampla, mais vasta de um vale, de um grande vale? Quem está no fundo do vale ou quem está no topo da serra? Quem está no topo da serra. Olha. Então o sujeito vai descrever como que é um vale. Ele vai lá para o fundo, para um grotão lá no fundo, ou ele sobe para o pico mais alto da serra? Ele sobe. De lá ele vê tudo, ou quase tudo. Agora, lá de um fundo, lá de baixo, ele só consegue ver o que está um palmo do olho dele. E considerando que normalmente os grotões, os fundos de vale, são cheios de vegetação, de mata. Eu aprendi uma palavra nova, jangal. Jangal é a mata fechada, cerrada, o matagal. O sujeito que está no matagal, ele mal consegue ver 100 metros na frente dele, se enxergar isso. Ora, quem está do topo, enxerga tudo. Quem tiver com drone, então, né? Quem tiver com drone, então, enxerga mais ainda. A tecnologia hoje é satélite. Aí do satélite, ó, a visão que Jesus tem do processo é a do satélite. Entendeu? É por aí. São pontos de vista diferentes. Ponto de vista é o ponto, o lugar, o local de onde você vê. É o ponto de vista. Tem uma lição no Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 1, primeiro capítulo. Não vim destruir a lei. Primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 5. Aliás, ela se alonga, item 6 e segue. Mas eu destaquei aqui algumas coisas do item 5. Vocês se lembram qual que é o título que Kardec deu para essa sequência de itens?
o ponto de vista. E lá no ponto de vista, ele diz o seguinte: a ideia clara e precisa que se faz da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida eterna. O ponto de vista. Quando você percebe as coisas sob a perspectiva, o olhar, o ponto de vista de que você é um corpo finito, que foi gerado com o processo reprodutivo no útero de sua mãe e que encerra com a falência dos órgãos todos, a morte. Se você interpreta a vida sob essa perspectiva, esse ponto de vista, a sua visão é exígua, estreita, rasa. Sabe? Isso. É como se você estivesse do fundo do vale e alguém te perguntasse: me descreva o vale. Um monte de mato ao meu redor. Aí você concebe que você não é o corpo, você está no corpo. Você usufrui do corpo. E quando o corpo finda, você não morre com ele. Você é algo que vai além desse processo físico, orgânico. Você é um ser imortal. Não vou dizer eterno, porque eternidade é um outro conceito que se agrega ao conceito de Deus. Mas você é imortal. Você não finda com o corpo. Mudou o ponto de vista. Você subiu no topo da montanha e aí você passa a olhar para tudo que diz respeito ao vale lá de cima. Mudou a visão. Gente, eu estou falando isso aqui, vocês devem estar percebendo que eu estou falando bem pausado. Mas é porque isso aqui é o fundamento hoje. É o alicerce. Mesmo se não der para a gente encerrar o versículo hoje, não tem importância. Isso aqui é o fundamento, é a base. Tudo que a gente estudar daqui em diante tem por base isso. Olhar. Por isso, gente, que conversar com alguém que seja materialista, tentando convencer ele, é uma grande burrice. É uma grande burrice. Você não, sabe, não tem papo. O máximo que você pode fazer é escutá-lo. Escutá-lo. Ele vai te passar a perspectiva dele, o ponto de vista dele, mas o ponto de vista dele é o do fundo do vale. Então não tem beirada, sabe? Fenda, brecha para um diálogo possível. Você não vai ser arrogante e virar as costas, de jeito nenhum, mas você vai escutá-lo. Ele vai te falar que morreu, acabou, e você vai escutar só. Muda a história se ele te falar: olha, isso me faz mal. Enxergar a vida dessa maneira, eu não estou suportando mais. Me ajuda a subir a montanha e enxergar lá de cima. Aí é outra história, é outro papo. Aí mudou de figura. Agora, se ele estiver querendo que você enxergue as coisas como ele vê, não tem como. Continua a obra básica, o Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem se coloca pelo pensamento, então não é um ponto de vista físico, é um ponto de vista psíquico. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem,
breve estada num país ainda ingrato. Quando você passa a enxergar a vida como um fenômeno único, unitário, mas alternado por experiências na erraticidade, experiências no corpo físico, o fenômeno da morte, o fenômeno da doença, o fenômeno da crise financeira, todos esses fenômenos do processo, da caminhada, eles se apequenam. Porque é aquela história, né, do espírita, né? Você pergunta assim, o espírita acredita em muitas vidas? Aí o espírita responde, sim, nós acreditamos que são muitas vidas que nós vivemos. Não. A vida é uma só. Experimentada, experienciada em muitas existências materiais. Mas a vida é uma só. Ela é um fenômeno único. Que você ora experimenta ela fora do corpo, ora no corpo. Oi, Cid. Você poderia comparar esse vale como se fosse, para a maioria dos espíritos, como se fosse a encarnação, né? Não, Cid. Sabe por que não? Porque muitos encarnados não enxergam assim. E muitos desencarnados enxergam assim. Existem encarnados que enxergam o processo de forma espiritualizada. Existem desencarnados que enxergam o processo de forma materialista. Tem encarnado que é plenamente consciente de que o espírito é imortal. E tem desencarnado que jura que não morreu. Aliás, não morreu, né? Mas jura que não desencarnou, que ainda está encarnado. Vocês estão entendendo? Então, a questão não é ser espírita ou não ser espírita, ser encarnado ou ser desencarnado. A questão é ser espiritualizado ou não. Lá no livro Nosso Lar, no prefácio, o Emmanuel fala uma coisa genial. Ele diz assim, porque o nosso problema, no final do prefácio, eu vou parafrasear, ele fala assim, porque o nosso problema fundamental não é o de ser espírita e nem o de ser espiritualista. O nosso problema fundamental é o de ser espiritualizado. Lá na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec diz o seguinte, espiritualista todos os religiosos são. Espiritualista é quem acredita na imortalidade da alma após a morte do corpo. Espírita, aí é algo específico, é um grupo específico de espiritualistas. É quem acredita na sobrevivência da alma à morte do corpo e na antecedência dela à formação do corpo. Em existências sucessivas e progressivas, porque o hinduísmo é reencarnacionista, mas não acredita na progressão da alma no sentido ascensional. Agora, existem espiritualistas, como existem espíritas, que são materialistas. A percepção, a perspectiva, o olhar que tem sobre a vida é exíguo, é estreito. Vocês já tinham pensado sobre essa perspectiva? Tem espírita materialista ou não? Nós vamos estudar aqui hoje justamente isso. Este olhar de cima da montanha é o olhar de quem é espiritualizado. Se o sujeito for religioso, for espírita e também for espiritualizado, a história é outra. Vamos fechar o Evangelho segundo o Espiritismo. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira a vida muito do seu amargor. Isso é ser espiritualizado.
Se o sujeito é espírita e tudo ele transforma em cavalo de batalha, ele vê pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo, ou seja, tudo ele transforma em tempestade, num copinho de água, assim, de água fluida, sabe, gente, aqueles pequenininhos. Se tudo que acontece, se choveu, se fez sol, se o jardim secou, se o jardim está florido, se tudo ele transforma num abalo sísmico, ele não é espiritualizado. A visão que ele tem do processo é estreito. Fala. Em outro trecho no Evangelho, Kardec aborda o suicídio e a loucura. Né? E o Espiritismo É isso. É uma forte ferramenta Contra, exatamente. Porque é o seguinte, uma dívida volumosa. Se por um momento você falar assim, gente, eu sou um espírito imortal, se amanhã eu desencarnar, eu vou para o plano espiritual, a dívida fica. E está quitada, sabe? Você não se mata por causa dela. Você não se mata. Fome eu não vou passar, eu vou tomar sopa em alguma casa espírita, os amigos vão me arrumar uma cesta básica. Você não se mata por causa de um problema financeiro. Se você perceber a coisa olhando de cima. Problema afetivo, sabe, de relação de casais. Esposa, aí a gente entra no céu e inferno, né? O Luiz, lembra? E a prespontadeira de calçados, né? De botinas, ele bate na porta dela, ela terminou com ele, tadinho. Terminou com ele. Aí ele desesperado, todo dia ele ia lá, tentava voltar com ela, para ela aceitar ele de novo como noivo. Ela não. Aí chegou um tempo que ela nem abria a porta da casa. Um dia ela escuta umas pessoas gritando na porta da casa, que ela abre a porta da casa, ele tinha se matado na porta da casa dela. Se você considera o horizonte espiritual da alternância das reencarnações, por exemplo, você vai dizer, eu não vou morrer de amor por causa do fulano. Sabe por quê? Deus mexe as peças como Ele quer. Amanhã fulano reencarna seu filho. Você reencarna filho do fulano. Amanhã Deus reencarna fulano lá no Japão e você aqui. E nem vai passar a existência inteira sem saber que você existe, você aqui, a mesma coisa. Sabe? A reencarnação, a perspectiva da reencarnação torna tudo que normalmente a gente supervaloriza ou dá uma dimensão muito grande para aquilo em algo bem menor. Porque é transitório, porque é passageiro. As nossas posições familiares são transitórias. Posição de mãe, filho, esposa, isso é tudo transitório. Você reencarna para honrar aquilo, mas por um período de tempo. Tempo determinado, né? Tem um prazo para acabar. Aí muda a perspectiva. Tá certo? Eu alonguei um pouco mais nisso aqui, mas está a hora da gente avançar. Livro Harmonização, do Emmanuel. Olha o título da lição. Vida estreita. Essa noção que a gente tem de vida, que faz a gente sofrer com tudo demasiadamente, é uma vida muito estreita. Isso me lembra a escravidão do Egito, né? Porque a palavra Egito em hebraico quer dizer estreito. Porque o Egito era uma pequena faixa de terra fértil às margens do rio Nilo, né? Tinha cheia, depois a vazante. Aquilo era o Egito. Era uma faixinha estreita. Então, essa coisa do estreito, do exíguo, está associada à escravidão, porque o povo hebreu foi escravo no Egito. Moisés liberta o povo da escravidão no Egito. Jesus nos liberta da estreiteza do nosso Egito psíquico. Fala, Tonzinho. Exatamente, Tonzinho. Estreito. E a gente acha que aquilo que a gente enxerga é a vida. Oi, Tonzinho. Só um minutinho, Tonzinho. Também, no Evangelho, Cristo Consolador, uma mensagem do Espírito da Verdade, ela vem como outrora aos transviados filhos de Israel, e ele fala que se
daqueles que se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao fim. Isso. Claro, pelo caminho estreito. Aquela história, né? Da porta. Aí a gente vai redimensionar a coisa. A porta larga e a porta estreita, né? O caminho de visão estreita que a gente escolhe por trilhar no mundo é, na verdade, uma estreiteza de olhar. Agora, a porta estreita que a gente escolhe quando a gente abraça as dificuldades com heroísmo, reflete uma visão larga. É o contrário. Vocês entenderam? Quem enxerga com amplidão, atravessa a porta estreita. Quem enxerga com estreiteza, sempre prefere a porta larga. As facilidades. Vamos ver o que o Emmanuel fala nessa lição. Vida estreita. Olha as perguntas doídas. Essas perguntas do Emmanuel, umas butinadas na canela. Ó. Já pensaste relativamente à propriedade legítima da vida? O que é nosso de verdade? Essa coisa da posse, sabe? De ir lá no cartório, registrar, põe seu nome. Isso é uma grande ilusão. O que é nosso de verdade? A gente guarda tanto negócio, está na moda essa semana aqui em Uberaba. Guarda tantas coisas, protege, tá com medo do ladrão de pegar. E no final das contas, nem você, nem o ladrão fica com aquilo. Não adianta proteger. Olha, quando você olha a coisa, você para e fala assim, eu não tinha pensado por esse lado. Aí aquele louco, que reencarnou numa cidadezinha chamada Assis, na Idade Média, lá na Itália. Lembram dele? Chama Francisco. Aquele maluquinho lá, que andava com roupa rasgada, ele deixa de ser louco. Aí você fala, esse sujeito é normal. Louco é quem amontoa, quem ajunta. Muda a perspectiva. A pergunta que o Emmanuel faz. Já pensaste relativamente à propriedade legítima da vida? Ele continua. Pertencer-te-ão, de fato, os patrimônios materiais, as paisagens exteriores, o teu próprio corpo? Aí ele vai lá no fundo, né? Ele fala assim, espera aí, seu carro te pertence de verdade? Tua casa te pertence de verdade? Ou melhor, seu corpo é seu mesmo? Você não tem poder sobre ele, porque por que Jesus é o rei dos reis? Porque ele tem um poder que rei, presidente, estadista, ditador, presidente de empresa, nenhum do mundo tem. De dizer quem vem e quem vai, quem sobe e quem fica. Se o governador do orbe fala assim, vem, não tem choro, nem vela, nem caixão, nem flor. Não tem, a família pode espernear, acabou. Cerrou. Essa é a lei. Essa é a lei. Então o poder maior está na mão dele. O homem que se arroja a Deus, que pensa que é Deus, quer ter esse poder sobre o outro. E cai na ilusão de que tem esse poder, de determinar quem vive e quem morre. O sujeito lá, um malfeitor, fala, eu vou escolher se você morre ou vive. Você quer ver? Pega a arma dele. Ele pensa que decidiu isso, mas não decidiu. Está na obra básica, não é, Carlão? A espiritualidade superior, em nome de Deus, tem o poder de desviar o curso de uma bala. Então, quem decide são os espíritos. A gente trabalha com a lei de conservação, porque é uma lei, mas quem dá o carimbo, sabe?
São eles. O assaltante não tem poder de determinar se você morre. O médico não tem o poder de determinar que você vive. E muitas vezes a gente acha que é Deus. Que é capaz de determinar quem vive e quem morre. Ó. Você sabe o que o Emmanuel responde na frente da perguntinha que ele fez? Ele pergunta, né? Detens mesmo o poder sobre os patrimônios materiais, parari, pará? Ele fala assim, sabes que não. Ele pôs uma exclamação assim, sabes que não. Você sabe que não. O homem esclarecido está certo da transitoriedade do quadro em que se movimenta nos caminhos do mundo, reconhecendo a si mesmo como usufrutuário na casa de Deus. Nem mesmo o invólucro carnal lhe pertence em sentido absoluto. Aquela coisa que a gente fala para o fulano, você está na minha casa. Já pensou se Deus fosse fazer desse jeito? Já pensou se Deus fosse falar, quem manda aqui? E Ele ainda nos dá o direito de nos comportarmos como queremos, ou parcialmente como queremos, na casa dEle. É isso aí. Nós não somos donos de nada. Tudo pertence a Deus. E aí, encerra o Sr. Emmanuel. Quase sempre edificamos criações menos dignas no processo evolutivo e erigimos barreiras entre nós e a inspiração superior. Como às vezes Deus vai ter que nos lembrar de que não somos donos de nada e de que a casa é dele, sabe o que a gente corre e faz? Corta a comunicação. Adolescente está na festa, falando com a mãe no telefone, na hora que a mãe vai falar, que hora que ele tem que voltar, mãe, tá dando interrupção aqui, não estou te ouvindo. Desligou. A gente faz isso. Materialismo, afastar-se de religiosidade é isso. Às vezes o sujeito foge de religiosidade, foge de espiritualidade, porque ele não quer ser lembrado disso. Ele corta a conexão. E às vezes, e essa é a pior situação, ele está dentro de um templo religioso, vivendo com uma comunidade religiosa, mas corta essa comunicação pela sintonia, para não ser lembrado disso. É o que olha e não vê, ouve e não escuta. Ele senta na frente de uma palestra, entra aqui, sai aqui. Ele pega um livro, abre, lê a lição, mas, sabe, não afeta, não toca, não sensibiliza. Cortou a conexão. Nossa, o fulano tinha que estar aqui, né? É o fulano que tinha que estar aqui, não sou eu. Essa era para ele, né? Não entendeu o recado. A mensagem divina flui incessantemente para os nossos corações, mas numerosos companheiros estão procurando defender certas construções indesejáveis nos caminhos da viciação, do dinheiro e da sexualidade. A gente foge. Sabe o que a gente está fazendo quando a gente foge de Deus? A gente está levantando cercas, paredões, para proteger aquilo que a gente pensa que possui. Porque os nossos devaneios no campo do dinheiro é porque a gente pensa que é dono daquilo. Os nossos devaneios no campo da sexualidade é porque a gente pensa que é dono do corpo. É duro isso, esse chá de realidade que a gente toma, sabe? É um balde de gelo que, ou às vezes uma leitura, joga no nosso entusiasmo com coisas
que vão perecer, que vão acabar. A paixão, gente, os gregos, esse povo era inteligente, eles não eram bobo, não. Paixão vem de patos, de afetação, do sentir de forma desconfortável, né? Apaixonar-se para os gregos era adoecer. Por quê? É eros, não é sentimento real. Você está encantado com um negócio. Aquela historinha do desenho do Pato Donald com a Magali, um dia ele sonha o Pato Donald. Margarida, Magali é do Maurício Souza. A Margarida, ele sonha com a Margarida e no sonho dele a Margarida tá feia, acabada, sabe? Tá mal vestida, tá rabugenta. Então quando você se apaixona, você tem que falar, fulana, se ela tivesse assim, feia, mal vestida, mal cuidada, eu a amaria mesmo assim. O Pato Donald acorda do sonho, ó, dá no pé. Por quê? Porque o que a gente vai escutar da espiritualidade é sempre nesse sentido. Olha, ame um coração, ame em espírito. Paulo falou isso para a Tecla, lá no livro Paulo e Estevão. Ame em espírito. Normalmente, o que a gente faz? Quando a gente eu falo, gente, na mocidade. Eu era jovem de mocidade, eu me apaixonava. Aí, queria afastar, arredio aquilo, porque ali ia me chamar para a realidade do Espírito. A mesma coisa eu vi os outros jovens da mocidade. Se propor algo responsável, o sujeito queria viver tresloucadamente, afastava. E aí fecha o Emmanuel. Aguilhoado às ilusões venenosas, onde se compraz em viver temporariamente, é um seixo arestoso nas estradas terrestres. Mas quando delibera afeiçoar-se à consciência universalista de Jesus, o homem é a estrela que conquistou as vastidões do céu. Então, quando você se acorrenta, se algema a esse peso morto, que são as ilusões, os caprichos do plano físico, sabe o que você parece? As tapiocanga que a gente chuta na estrada, sabe, Tonzinho? Com as pedras pontiagudas, feia, no meio da... Isso, seixo arestoso, cheio de arestas. Agora, quando a gente usufrui das coisas do plano físico, mas com o olhar erguido para o alto, a gente brilha como se fosse diamante. Nas entrelinhas, sabe o que o seu Emmanuel está dizendo para a gente? Escolha o que você quer ser. Escolha o que você quer ser. Vamos avançar então agora para o livro Paulo e Estevão. Hoje o seu Daniel, ele me presenteou com um recadinho no WhatsApp, né, seu Daniel? Com a lista dos apóstolos e a situação, a circunstância em que cada um optou por deixar o mundo. Porque o malfeitor, o algoz, pensava que determinou a forma de execução, mas na verdade foi o discípulo que escolheu. Quem escolheu morrer ali foi o discípulo, foi o Marte, foi o apóstolo. E aí eu fiquei pensando, o resto do dia eu fiquei meditando naquilo, ele mandou esse negócio, eu fiquei pensando, falei, esse pessoal, numa perspectiva de espiritualidade, é como Leonardo da Vinci, é como Galileu Galilei, é como Albert Einstein, gênios que apontaram caminhos. O que o Leonardo da Vinci, o Albert Einstein, o Galileu Galilei, o Copérnico representou para o nosso avanço na intelectualidade, esse pessoal representou para o nosso avanço no campo da espiritualidade. Eram visionários, era o sujeito gênio. Quem que é o gênio? Leonardo da Vinci, né? foi o crânio dele. Um gênio. Imagina. Sabe quem que é o gênio?
é aquele que olhou para uma coisa e enxergou ali o que ninguém mais enxergou. Só ele enxergou. Beethoven, Mozart, escutava uma nota e só ele escutou aquilo. Mas ninguém escutou, só ele. Tom Jobim ia para o meio do Jardim Botânico, escutava um macuco cantando e ali ele enxergava uma música que ninguém mais escutou. É o gênio. Paulo de Tarso, Estevão, Pedro, Lívia Lentos, esse povo é gênio. Eles olharam para a vida de martírio e enxergou na vida de martírio o que os outros enxergaram. Por isso que eles a escolheram. Então, lá no livro Paulo e Estevão, na segunda parte, capítulo 7, as epístolas, o Paulo está preso no Sinédrio, e aí o sumo sacerdote, de olhar estreito, exíguo, supondo-se em posição vantajosa, porque ele achava que estava determinando se Paulo ia morrer ou não, o sumo sacerdote acentuou em tom arrogante: devias morrer como teu mestre, numa cruz desprezível. Ele acha que tem poder de determinar isso. O apóstolo, no entanto, Paulo, longe de acovardar-se, replicou tranquilamente. Então, longe de acovardar-se, corajoso. E a coragem da fé para ele, trouxe para ele o quê? Calma. Calma. Quem treme, está com medo. Quem não teme mais aquilo, está calmo. E olha como é que ele começa a falar para o sacerdote. Temeis os sofrimentos, porque não conheceis a vida eterna. Sacerdote, o único que está com medo aqui é você. Esse negócio de ter medo de sofrer, ter medo de ser crucificado, ter medo de ser decapitado, ter medo de ser torturado, é para quem não consegue enxergar além do túmulo. Não é o meu caso. Sabe por que o sacerdote falou para o Paulo: você devia morrer na cruz? Porque ele achou que isso ia passar medo no Paulo. E ele acha que o Paulo ia sentir medo disso porque ele teme isso. Medo da morte, gente, não é instinto de conservação. Medo é inimigo, é adversário. Instinto de conservação, amor pela vida, é outra coisa. Medo da morte é aquilo que te rouba a paz. Se a preocupação com a manutenção da vida física te rouba a paz, isso não é mais instinto de conservação. Isso é medo. É diferente. Por que o Emmanuel puxou a orelha do Chico lá no tal avião? Essa história é folclórica já, né? Por quê? Porque o Emmanuel falou para o Chico: meu filho, deixa eu te falar aqui. Não querer morrer no avião é natural. Agora, esse escândalo que você está fazendo, isso não é mais instinto de conservação. Isso é medo. Ah, mas é natural, todo mundo está fazendo assim. Todo mundo está fazendo assim porque a maioria dos homens, a grande maioria dos homens, dos espíritos encarnados, tem um olhar estreito, exíguo. Ó, o Emmanuel pega e ele conclui dizendo o seguinte: a vida, olha o que ele vai dizer, Sademo. A vida, Paulo diz para o sumo sacerdote: a vida não é isto que vemos na banalidade de todos os dias terrestres. A vida não é isso. É antes a afirmação de imortalidade gloriosa com Jesus Cristo. A vida não é isso. Isso que você está lutando para preservar, que você mata para preservar,
Não é vida. Isso é corpo. Isso é máquina. Carro, pifa. Celular, estraga. Corpo, também. Quando você muda esse olhar, você para na frente do médico, né, mano? Você olha, ele te dá uma notícia ruim sobre o seu estado de saúde, você respira. Ó, gente, e eu tô falando, não é como alguém distante desse processo, onde recentemente eu tive que enfrentar uma medo de cirurgia. Mas você escuta a notícia ruim do seu médico e fala assim, ok, isso é uma máquina. Né? Quando eu recebi a notícia de que eu ia ter que operar, eu lembrei, ó, há 3 meses atrás, o meu mecânico falou, ó, você vai ter que deixar seu carro dormir aqui, porque eu vou ter que trocar a caixa de câmbio dele. A máquina. Máquina pifa. Dá tilt. Você tenta consertar. Não deu. Não deu. Agora, aquilo que não pode dar pane, aquilo que não pode dar tilt, dar curto, vive em pânico. Que é o quê? A mente. O espírito. E ninguém preocupa com isso, né? Ninguém sofre. Se o médico falar para você, ó, vão ter que operar porque tem um tumor, você desespera. Agora, se um benfeitor te fala, ó, no seu coração tem orgulho, você ainda fala que o médium é mistificador. Né, dona Laura? Ainda sobra para o médium. Você corre para tratar o tumor do corpo. Vai ficar mais 20 anos com aquele orgulho. Tá tudo bem. Ainda na segunda parte, no capítulo 10, ao encontro do mestre, então, lá o último capítulo do Paulo Estevão, aquele momento derradeiro do livro. Paulo na frente do algoz dele, o algoz dele com uma espada, ia decapitá-lo. E o Emmanuel, gente, ele é um escritor hábil. Ele ainda teve o cuidado, um cuidado que às vezes dá um mal-estar no leitor, mas depois você entende o que o escritor queria, de descrever que o algoz de Paulo estava com tanto medo ante a autoridade moral do Paulo, porque o inconsciente sabia que um dia seria julgado por aquilo, que ele titubeou na hora de dar o golpe e não conseguiu decapitar Paulo. Ele só conseguiu degolá-lo. Ou seja, cortou parte do pescoço. O Emmanuel descreve no Paulo Estevão que o Paulo ainda ficou um pouco no corpo físico, sofrendo com o processo. E sabe por que o Emmanuel faz questão de escrever isso? Para a gente valorizar essa fala que o Paulo tem com o algoz dele. Não julgueis que vossa espada possa eliminar minha vida, de vez que vivendo estes fugazes minutos em corpo carnal, isso significa que vou penetrar sem mais demora nos tabernáculos da vida eterna. E aí eu sublinho penetrar. Porque a gente imagina, Paulo está dizendo para o algoz que daí um pouquinho, quando ele desencarnar, ele vai estar numa esfera bonitinha, onde os ônibus voam e tudo é colorido e tem um campo da música e tudo mais. Emmanuel não usou a expressão ascender, subir para os tabernáculos da vida eterna. Ele usou a expressão penetrar. Emmanuel não está falando de deslocamento vibratório de perispírito em processo de ascensão nas esferas. Ele não está falando disso. Isso é consequência. O Emmanuel está falando de um processo de interiorização. Quando você está com o olhar espiritual apontado para fora, você teme tudo. Porque só o que você vê é o que perece. E o perecer das formas nos assusta. Mas quando você aponta o olhar
para dentro, você descobre aquilo que é imperecível. Você descobre uma luz imperecível. Ali é o tabernáculo, a tenda da vida eterna. É ali, na intimidade. E Paulo estava dizendo, olha, o meu último inimigo, o meu último adversário é o medo que eu tenho da morte. Que eu estou perdendo nesse instante. Eu estou olhando para você e não estou temendo. Então eu já sei que eu consegui encontrar o que há de realmente espiritual em mim. Imperecível, imortal. A morte não me assusta mais. Vence o último inimigo. Pronto. E aí ele fecha dizendo assim, é muito forte que ele fala. Sabe o que o algoz, com a espada em mãos, começou a fazer na hora que escutou isso dele? Chorar. Começou a chorar, aí o Paulo foi consolar ele. O Paulo falou, não fica assim não, meu filho. Não sou digno de lástima. Pode parar de chorar. Vai chorar por minha causa, não. Tende antes compaixão de vós mesmos, porquanto morro cumprindo deveres sagrados, em função de vida eterna. Enquanto que vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida transitória. Espera aí, coitado sou eu? Meu filho, na hora que você terminar seu serviço, eu estou em outra. Eu estou em outra. Agora, na hora que você terminar o serviço, você vai voltar para fazer outro serviço, e outro mesmo. Eu ia visitar o Chico, né? E eu ia, uma multidão, né? Lá no Grupo Espírita da Prece, nos últimos anos de vida física dele. Então ele estava bem debilitado, bem fraquinho, ficava sentado na poltroninha lá. Eu gostava de ficar em cima de uma debruçado numa janelinha, que ficava do lado dele, assim. Chegava mais cedo para poder ficar lá, só para ficar olhando ele, né? Aí sempre tinha um que parava assim do lado, ficava olhando o Chico junto comigo. E um dia o Chico tirou um bastão do bolsinho, assim, um bastãozinho de Vic Vaporub, fazendo propaganda aqui para a turma. E ele estava com o nariz entupido, ele estava com gripe. E estava fraquinho nesse dia. Aí sempre tinha um que parava do lado, nesse dia teve, olhou e falava assim, tadinho do Chico, olha que dó. Quando eu era adolescente a gente é meio impetuoso, meio mal educado, eu vinha na boca assim para falar, ô dona, tadinho de quem? Coitado de quem? O Divanço não aceita ninguém chamar de coitado. Porque você olha um corpo, uma máquina com mais de 90 anos que está encerrando a carreira. Sim. Mas a máquina não é ele. O corpo não é ele. Não é. O que eu via era um médium na plenitude das suas faculdades mediúnicas e no auge da sua sintonia com esferas que a gente não consegue conceber, que não cuidava nem de entrar em transe, como a gente subentende. O Chico psicografava, ele tinha uma mania de molhar o lábio assim. Ele psicografava, abria o olhão, olhava para o povo, cumprimentava um, voltava a psicografar. Eu falava, gente, que fenômeno de sintonia. Ele pode olhar, conversar para as pessoas que ele não perde a conexão. Poderoso. Como é que você olha para um espírito com esse poder e fala, coitado, tadinho? O Paulo falou para o algoz, falou, você está com dó de mim? Coitadinha dói. Né? Você está com dó de mim, me achando coitado? O que é vida? O que eu estou vivendo ou o que você está vivendo? Porque você existe. Respira, come, dorme, trabalha. No caso, o soldado mata os outros. Serve a César. César manda, você executa. Agora eu não.
eu encontrei um lugar dentro de mim, um tabernáculo, um santo dos santos dentro de mim, que você ainda vai ter que pelejar muito, meu amigo, para encontrar. No caso do Sócrates, né? Oi? O Sócrates também, né? Nossa, O Sócrates, e ele estava calmo, né? eu tô tranquilo. Sócrates calmo, lá bebeu a cicuta, estava em paz. Quem tinha que se desesperar é quem estava levando à execução o maior gênio da Grécia Antiga, né? Um dos maiores da humanidade, era ele. O problema não é comigo. Ficou com vocês, ó. Ó, e tem um outro lance, hein? O que o Paulo estava fazendo não era mais difícil do que o que ele tinha feito. Morrer fisicamente não é um desafio maior do que passar 30 anos peregrinando por amor a Jesus. Olha o que nós vamos encontrar lá no livro 50 anos depois. A primeira parte, capítulo 6, a visita ao cárcere. A Célia, a heroína Célia Lúcius, vai no cárcere visitar o Ciro, o amado Ciro, e o pai do Ciro. Um pouquinho de spoiler agora. O pai do Ciro, que era o Nestório, né? E aí lá na cela, o Nestório vai consolar a Célia, porque ela só chorava, triste com aquela situação, vendo eles presos. E aí o Nestório diz para ela assim: não te impressione a nossa condenação. Nestório fala para Célia: ó, não acha que nós que somos bonzão, porque nós vamos morrer na arena por amor a Jesus. E na sutileza do Nestório, lembrando que o Nestório é o Emmanuel, viu, gente? Ele está dizendo para ela: grande não é a gente, não, grande é você, menina. Porque ele vira para ela e diz assim: para a alma fervorosa, o melhor sacrifício ainda não é o da morte pelo martírio, ou pelo infamante opróbrio dos homens, mas aquele que se realiza com a vida inteira, pelo trabalho e pela abnegação sincera, suportando todas as lutas na renúncia de nós mesmos, para ganhar a vida eterna de que nos falava o Senhor em suas lições divinas. O Emmanuel está dizendo: grande não é eu e o Ciro que vamos desencarnar ali, até porque ele sabia que ele estava reencarnando os débitos de 50 anos antes, né? E o Ciro, idem. Ele está dizendo para ela: grande é você, menina, que vai ainda ficar aqui, ó, décadas e décadas e décadas e décadas. Se o Chico tivesse desencarnado em Pedro Leopoldo aos 30 anos, por amor à doutrina espírita, que nem o Roque Santeiro na novela, e tivesse uma estátua, uma praça em homenagem a ele, ele não seria tão importante para a história da civilização ocidental contemporânea quanto foi aguentando o rojão todos aqueles anos, mais de 90 anos. Oi? 92 anos de idade. O mérito dele foi maior porque ele aguentou o peso, o fardo de conviver com a nossa ignorância. 92 anos. E sem reclamar. E sem reclamar. E abençoando. E abençoando. Por isso que lá no livro Renúncia, antecipando um pouquinho que nós vamos chegar no Renúncia. Lá no livro Renúncia, a Alcione pergunta para o padre Damiano: ô padre Damiano, ela pequenininha, 9 anos de idade, ela fala assim: padre Damiano, eu tinha uma vontade de morrer no circo romano que nem os cristãos de antigamente. Ô menina precoce, os Dudu da vida, né? E o padre Damiano fala para ela: minha filha, mas nós estamos na arena do circo, só que os leões são os homens. Tem cada bicho bravo em casa, devorando o nosso ânimo todo dia. Né? Então, às vezes, uma esposa, uma mulher, uma mãe, que suportou um casamento difícil, por amor aos filhos, décadas e décadas e décadas e décadas, é uma heroína anônima. Ninguém sabe que ela existe. Andando.
por aí. E para finalizar, gente, livro Renúncia, capítulo 3 do livro Renúncia, já da segunda parte, Testemunhos da Fé. E nesse capítulo eu vou chamar a atenção para um detalhe. O Haroldo, há um tempo atrás, utilizou esse capítulo e esse trechinho para explicar um pouquinho as origens dessa modalidade de estudo que a gente pratica aqui, que é o miudinho. Que às vezes a gente fica com a impressão de que é um negócio muito recente. O que o senhor Honório fez com a turma de Belo Horizonte foi ter sensibilidade para perceber o que já se praticava. Lá no livro Renúncia, a Alcione vai viver como governanta na casa do pai, com a família do pai. E ela institui na casa do pai um estudo do evangelho. Eles já tinham, sim, um culto doméstico, mas ela renova esse culto doméstico. Porque eles chegavam lá, sentava, fazia a reza, lia 3 páginas de Bíblia, amém, assim seja, tchau, cada um ia dormir. Ela falou, opa, não é assim não. Aí ela pega e diz o seguinte para eles. Lá na Espanha, explicou a jovem delicadamente, líamos apenas um versículo de cada vez. E esse mesmo, não raro, fornecia cabedal de exame e iluminação para outras noites de estudo. Ela está explicando para eles como eles estudavam lá na Espanha. Ela está em Paris. Chegamos à conclusão de que o evangelho em sua expressão total é um vasto caminho ascensional cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Miudinho. Então ela pega e fala assim, olha, nós vamos estudar um versículo por noite, e ela ainda avisa, lá na Espanha, às vezes a gente ficava mais de uma noite. Mais de uma noite. Vocês imaginam o miudinho, quem coordenava era o padre Damiano, o Emmanuel. Então, ela falou assim, a gente estudava um versículo porque a gente escolhia uma palavra, um detalhe, e a gente explorava aquele detalhe. Só que ela dá uma dica aqui, ela fala, olha, é o detalhe no conhecimento e o detalhe na prática. Igual a gente é minucioso para estudar e aprender, a gente tem que ser minucioso para viver. É no detalhe. E tem uma passagenzinha no A2 no Renúncia que o Emmanuel fala desse detalhe. Quando ele vai descrever o bordado da Alcione. Ele fala assim, que o bordado da Alcione era feito com um esmero, uma dedicação e um capricho próprio dos espíritos superiores. Na hora de bordar, ela fazia aquele negócio, sabe, Tonzinho? Ela falava assim, como Jesus bordaria esse pano? Detalhe. Miudinho. Por que eu li esse trechinho? Porque aí ela pede para alguém abrir o Novo Testamento. E a pessoa abre e ela fala, escolhe um versículo qualquer. E sabe qual que era o versículo? Paulo, uma carta de Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Alcione procurou a epístola indicada e leu o versículo 11 do segundo capítulo. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Aí, gente, para a gente finalizar, a Alcione vai fazer o miudinho desse versículo de Paulo, que é, por sua vez, um comentário desse versículo de Mateus. Então, Paulo, em Timóteo, está comentando esse versículo. E a Alcione vai explicar. Então, o que a Alcione vai dizer agora é a explicação do que está no quadro. E o pessoal de casa encontrou aqui do lado. Depois de ouvir a opinião de cada um em particular, ela ouviu todo mundo, a Alcione explanou. A assertiva de Paulo não se refere ao termo, ao final da vida corporal, fenômeno natural e apanágio de justos e injustos, de piedosos e de ímpios. Bafejado pela divina inspiração, o amigo do gentilismo aludiu, por certo, à morte da criatura velha que está dentro
de nós. Alcino está dizendo, Paulo não está falando de morte física, ele está falando de morte espiritual. E está falando da morte de algo que já está morto. O homem velho. Quando nós matamos em nós um impulso menos digno, um vício, um capricho, a gente está matando aos pouquinhos um alguém, uma criatura, que não vai poder penetrar os tabernáculos da vida eterna. Então eu vou ter que morrer, renascer, para depois ser admitido num padrão de vida onde só vive quem tem a consciência em paz. E todo mundo aqui, encarnado e desencarnado, sabe que uma consciência atormentada, uma consciência que sofre por um erro cometido, morreu um pouquinho. Aí ela precisa matar o vício para ressuscitar. Uma vez eu aprendi com uma grande sábia espiritual, uma grande estudiosa do Evangelho, explicando sobre essa questão da ressurreição, né? Se o espírita acredita ou não na ressurreição. E ela falou, existe sim ressurreição, mas numa outra perspectiva. Mas como é que associa, harmoniza isso com a reencarnação? É simples. Reencarnação é o processo. Ressurreição é o fim, é a finalidade. A gente reencarna várias vezes para renascer. Para viver, fazer viver algo que estava morto em nós. Agora, para renascer o que estava morto em nós, a gente precisa matar aquilo que vivia. O homem velho, os vícios, as más inclinações, as más tendências. Entenderam? É um processo de combate. É o bom combate que Paulo menciona. E ela finaliza dizendo assim, a infância, a mocidade e a decrepitude, em seu aspecto de transitoriedade, não podem representar a vida. Isso, sabe? Nascer, ser criança, ser adulto, ser velho, isso não é a vida, gente. Costuma-se dizer que a velhice é um ataúde de fantasias mortas. Mas isso apenas se verifica com os que não souberam ou não quiseram morrer com Cristo para alcançar a fonte eterna da sua gloriosa vida. Quem se valeu da possibilidade divina tão somente para cultivar ilusões, não poderá encontrar mais que os fantasmas dos seus enganos caprichosos. A criatura, porém, que caminhou de olhos fixos em Jesus, em todos os pormenores da tarefa, miudinho, essa naturalmente conquistou o segredo de viver triunfante acima de quaisquer circunstâncias adversas. É quem vive de verdade. Aí eu vou usar o grande poeta de Belo Horizonte, compositor espírita, Willy de Barros, uma canção maravilhosa em que ele diz que então o coração que se renovou com Jesus, no caso, viverá uma vida viva. Hoje, antes de dormir, gente, olha para trás e faça a seguinte pergunta: a vida que eu vivi até hoje é uma vida viva ou uma vida morta? A vida que eu vivi é cheia de vida ou uma vida zumbi? Vamos voltar para o versículo então? Simples. Aquele que tiver encontrado a sua vida estreita, física, dos ganhos, dos lucros, a perderá. Aquele que ganhou o mundo, que é bem-sucedido, mas que para ser bem-sucedido
negligenciou o afeto, negligenciou a espiritualidade, pisou nos outros, humilhou as pessoas, ignorou Deus, certamente vai perder o que conquistou, porque conquistou pó. E aquele que tiver perdido a sua vida, aquele que não se importou com as perdas e ganhos materiais, por minha causa, por amor a um ideal nobre que é o Evangelho, a encontrará. Porque é uma vida que não perece, é uma vida viva. A gente passa em revista o que viveu, passa o pente fino, e aí olha para o futuro e pensa, que vida eu quero viver a partir de amanhã? Eu quero continuar me arrastando, resolvendo problemas, porque basicamente a gente é um pereirão da própria vida. Vocês lembram do pereirão da novela? Lembra a mulher lá, a atriz, ela tinha um personagem que ela era uma mulher que resolvia tudo. Queimava a lâmpada, ela trocava. Estragava o chuveiro, ela consertava. Enguiçava o portão, ela destravava. A gente é o pereirão da própria vida. O nosso viver tem sido resolver problemas. Viver mais que isso. Detalhe, resolver problemas que nós criamos. A nossa vida é derrubar o leite, limpar o leite. Derrubar o leite, limpar o leite. Isso é, né? Isso é existir. É patinar no barro. Viver é semear uma afeição, avançar. Conquistar uma amizade, avançar. Salvar uma vida, avançar. Secar uma lágrima, avançar. Isso é viver. Isso é viver. Encerramos por hoje, gente. Até a semana que vem. Quem quiser entender esse versículo com o cérebro, com a racionalidade convencional e rasteira humana, não vai entender. Porque a mensagem é simples demais. E aquilo que é simples para o cérebro complexo se torna ininteligível.